Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, eu sou Ivan Paganotti e você está ouvindo o Midiato Memória, um podcast desenvolvido pelo Midiato, grupo de estudos de linguagem e práticas midiáticas, sediado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenado pelas professoras doutoras Rosana de Lima Soares e Mayra Rodrigues Gomes. Em seus mais de 10 anos de existência, o grupo promoveu diferentes eventos com pesquisadores do Brasil e do mundo, sempre enfatizando algum tema nas áreas da comunicação, da linguagem ou das mídias. Neste podcast, vocês vão ouvir uma seleção de algumas dessas apresentações, com destaque, em um primeiro momento, aos conceitos abordados. Neste quarto episódio, ouviremos a comunicação de Felipe Polidoro, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e doutor pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sua fala foi realizada na época de seu pós-doutoramento no programa de pós-graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em 24 de outubro de 2017, como parte do ciclo Cartografias da Crítica. Em sua palestra, Felipe Polidoro apresentou uma reflexão sobre as imagens feitas com celular e difundidas em redes sociais que denunciam episódios de abuso policial. Considerou a eficácia dessas imagens como prova autêntica e como recurso para furar a barreira da cobertura midiática, examinando também os limites dessa imagem como ferramenta de transformação de uma cultura repressiva. Ouviremos agora a fala inicial de Felipe Polidoro, com uma análise da produção de vídeos amadores nas periferias a partir da pesquisa em desenvolvimento na época dessa comunicação. Quando eu estava analisando então essas imagens tomadas sobretudo por celular na periferia, eu senti vontade de talvez pensar elas em relação a todo um histórico de representação, de um histórico de narrativas, né, sobre a periferia, sobre a criminalidade, sobre a questão da segurança pública no Brasil, que permitisse adensar um pouco essas análises, né? E foi isso então que eu comecei a fazer agora no pós-doc, né? Pegando então algumas, que é o caso de Favela Naval, sobre o qual eu vou falar em seguida, mas eu acho que assim, o que me fez também mergulhar e continuar nesse recorte dessas imagens, né? Eu encontrei assim, uma definição boa nesse livro da Teresa Caldeira, chamado Cidade de Muros, que é um livro de 97, em que ela coloca que a repressão na periferia é a expressão maior de nossa democracia disjuntiva, quer dizer, da nossa precariedade democrática, né? Ela ainda estava num momento ali, em 97, de maior otimismo, acho que comparado com hoje, em relação à nossa democracia, né? Era um momento ali de um certo otimismo em relação à nossa transição democrática, mas ela dizia, olha, se você tem dúvidas sobre as limitações da nossa democracia, a repressão e a atitude das operações policiais na periferia é um exemplo claro dessa limitação, né? Então, eu acho que por isso que essa imagem também é tão potente para a gente pensar essa questão política, né? Então, quando ela faz essa análise desse contexto, ela vai falar então sobre como isso não é exatamente, não são casos isolados, mas isso faz parte de algo que é constitutivo das instituições policiais e da ordem no Brasil, né? São instituições que são feitas já pensando nas exceções, nas ilegalidades, né? Isso já está previsto, né? Não quer dizer que sempre a polícia ou as instituições repressivas agem ilegalmente, mas quer dizer que isso está previsto e isso acontece com bastante frequência. Um outro autor que eu tenho consultado então para adensar essa análise é o Paulo Sérgio Pinheiro, né, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, né? Ele publicou muitos, né, principalmente nos anos 80 e 90, sobre essa questão da criminalidade no Brasil, das políticas de segurança pública e da violência policial, né, desse autoritarismo que marca essas operações
e essa lógica com que a polícia atua, sobretudo na periferia, né? Então ele fala que o Brasil sempre teve um regime de exceção paralelo, pelo quais as classes populares, que ele chama de classes torturáveis, estão submetidas à ilegalidade, né? Ele acha que, o que ele defende, que existe um certo autoritarismo que está enraizado na sociedade brasileira, que vem desde o período colonial, e que ele se expressa muito mais no que ele chama de microdespotismos, né? É na ponta, é no cotidiano, muito mais do que nos lugares oficiais, né? Ainda que a gente tenha tido governos autoritários, ditaduras, ele considera que esse tipo de comportamento ele atravessa toda a história brasileira e inclusive segue vigendo hoje, né? Só que esse poder, até pela forma como ele ocorre, né, ele é dissimulado, ele age, mas ele finge que não existe, né? Por isso, então, que esses vídeos também se tornam tão potentes e isso que dá força para eles, quer dizer, essa possibilidade de confrontar esse poder que finge não existir, né? Usando a imagem, usando a evidência, né? E aí todos esses atributos, essa retórica do amador e essa força de verdade que essas imagens têm, elas vão contribuir ainda mais, né, para desmontar essa lógica ou confrontar, né? Então, quando a gente vai pensar nesses vídeos, a gente vai... Eu refletindo sobre eles, eu penso em pelo menos 3 alcances que eles têm, né? Nessa dimensão política, né? Um seria, então, esse acesso a uma pauta noticiosa, né? A possibilidade de, digamos assim, acessar o noticiário, né? De um público que normalmente ele não digamos, não tem a sua voz tão claramente atendida no jornalismo. Isso é uma questão bastante complexa e problemática, pensar como que a periferia é representada no jornalismo, né? Mas bem ou mal é sempre restrito esse espaço, né? Tem junto também essa possibilidade de uma contranarrativa, porque às vezes existem casos que a imprensa, a cobertura já vem, né, abordando, mas uma imagem é capaz de desviar ou mostrar um outro lado, inclusive reverter totalmente determinada narrativa, né? E o que eu acho que talvez seja no que essas imagens são mais efetivas, né, esses vídeos, principalmente esses contemporâneos, é no nível judicial, porque no nível judicial às vezes você tem um caso em que determinado sujeito está sendo acusado de ter agredido a polícia, agredido outra pessoa, ou cometido um crime e por isso ele foi atacado, e aí aquela imagem às vezes tem a capacidade de realmente elucidar e reverter o processo judicial. Às vezes um réu se torna uma vítima num processo, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que, assim, para não exaltar demais, né, essas imagens factuais, imediatas, como se fossem capacidade de uma revolução, uma transformação, eu acho que elas têm também sem limitações, né? Isso é um parêntese, na verdade, aqui que eu quero fazer, mas eu acho que é importante, porque, de certa forma, elas atendem um certo lugar que já está aberto, né, no espaço público, para a periferia, que é esse lugar da criminalidade, né? De certa forma, ele ainda que inverta, né, em que às vezes aquele que costuma ser representado como criminoso vai se tornar vítima do poder do Estado, mas ainda num episódio envolvendo violência e tal. Então eu sempre gosto de fazer esse adendo, assim. Ouviremos a seguir a análise de Felipe Polidoro sobre a reportagem Favela Naval, que foi ao ar em 31 de março de 1997 no Jornal Nacional da Rede Globo. Essa reportagem exibiu um grupo de policiais militares extorquindo dinheiro, violentando e assassinando pessoas durante uma blitz policial na comunidade de Favela Naval, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Então eu queria falar um pouco sobre um caso que eu tenho analisado, que é o caso de Favela Naval, né, que foi um acontecimento em março de 97, né, e que tem me permitido, ao
já faz 20 anos, então é um período em que tem já uma interpretação mais clara sobre aquele contexto histórico, né? E isso tem me permitido adensar um pouco a análise, né, a partir desse caso específico. Além disso, esse é um caso em que a repercussão que ele vai ter no espaço público e a comoção que ele gera em relação à violência policial são raros, para não dizer únicos, né? Parece que nunca, pelo menos na história do Brasil, até onde eu sei, houve uma mobilização nacional tão grande para discutir e atacar o que há de estrutural, né, nessa lógica de segurança pública, né? Enfim, quando essas matérias, essa edição do Jornal Nacional com essa matéria e outras matérias que repercutiram veio, então isso gerou uma repercussão enorme na imprensa brasileira. Todos os principais veículos repercutiram, fizeram as suas próprias coberturas e foram construindo junto esse acontecimento. Quer dizer, por exemplo, na matéria da Globo não aparece quem é o cinegrafista, né? Eles só falam que é um cinegrafista amador várias vezes, né? Eu acho que lá 3 ou 4 dias depois a Band vai encontrar ele, né? Ele é alguém que trabalha com produção de imagens, mas não fica muito claro assim, o profissionalismo dele. Então todo tempo sempre volta, né, pelo menos nas falas e nas matérias que saem nos jornais, sempre como um acontecimento que eclodiu com uma filmagem de um cinegrafista amador, né? E esse aspecto da imagem amadora me parece que é um dos fatores que contribuiu, né, para a repercussão que o caso teve, né, e para a comoção, para um tipo de identificação que tanto os jornalistas lá, né, que vão produzir a matéria, quanto depois o público vai ter, né, essa retórica do amador, não é só que teve uma grande repercussão midiática, isso teve uma série de consequências institucionais, né, e fez andar alguns projetos de lei, por exemplo, que estavam engavetados há muito tempo. Então, uma semana depois, o Senado votou e aprovou a tipificação do crime de tortura, né? A tortura não era um crime previsto no Código Penal. Estava previsto isso na Constituição de 88, mas até então isso não havia sido regulamentado. Uma semana depois dessa matéria, o Senado votou como, claro, consequência direta desse clima que se criou depois dessa matéria. Aqui em São Paulo foi criada uma CPI, né, para investigar e discutir esse caso, né? E também foi proposta uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional para unir as polícias civil e militar, o que na prática, na verdade, envolvia a desmilitarização da polícia, né? Tema que a gente ainda está debatendo até hoje. Mas aqui, talvez mais do que nunca, se criou um clima favorável a essa aprovação. O detalhe é que essa PEC ela era de autoria do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, do governo do PSDB, Mário Covas, né, que virou o grande defensor dessa mudança, né. Na tese do Bruno Paes Manso, ali na Ciência Política, sobre criminalidade, que é uma tese muito interessante, que vai falar sobre o aumento e queda nos homicídios em São Paulo, né? Um aumento vertiginoso até o fim dos anos 90 e uma queda também vertiginosa a partir dos anos 2000. E Diadema, né, onde a favela naval é um lugar clássico, né, onde os homicídios chegaram a 110 por 100 mil habitantes, que é um índice dos mais altos do mundo, e 10 anos depois tinha caído para 4, 3. Né? Então, havia ali também um contexto de esgotamento, né, da comunidade com a violência, e aí a violência policial faz parte, está embrenhada, né? A criminalidade e a violência é inseparável da violência policial, né? Então, o que o Bruno Paes Manso mostra é que Favela Naval acelerou uma série de mudanças que já estavam previstas, já tinham começado
nas formas de patrulhamento da polícia militar, né? Claro, não houve uma transformação da cultura, como a gente vê até hoje, mas houve uma mudança efetiva, né? Um maior controle e rigor por parte da cúpula da polícia no acompanhamento das patrulhas. E no caso dos policiais envolvidos, 9 foram expulsos e o Rambo, né? Primeiro ele foi condenado a mais de 60 anos, mas depois teve uma revisão da pena para 15 anos. Felipe Polidoro analisa, a seguir, o contexto histórico, o interesse das mídias e a dimensão mais imagética das representações sobre as periferias, destacando as mediações em torno das imagens amadoras das periferias no contexto dos anos 90. Então, nessa pesquisa que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo uma espécie de cruzamento, então, dos aspectos específicos da imagem, né? Da imagem, dessa imagem amadora, da forma como as reportagens vão incorporar essas imagens numa narrativa, né? E um contexto mais amplo, né? Seja um contexto histórico da mídia naquele momento, seja uma lógica de segurança pública e um debate público em torno da questão da criminalidade na época, né? Tentar cruzar, né, o contexto histórico com essa dimensão mais imagética do acontecimento. É isso que eu estou começando a fazer e conseguir, né, evoluir já um pouco nisso, né? Então, pensando, o meu interesse aqui não é só pensar nisso como uma ruptura, né, como uma imagem que naquele momento realmente era inusitada naquele lugar, né? Havia poucos casos de uso de imagens amadoras no telejornalismo até então, ainda mais com essas características e tornadas tão central na construção narrativa, né? Mas eu também estou interessado no que há de continuidade disso, né? Como isso se relaciona com outras transformações nas representações midiáticas da época, né? Sobre isso, então, em aquele momento, né, segunda metade dos anos 90, existe um clima de exaltação dos direitos humanos, que era bastante uma cobertura muito favorável na mídia e uma série de políticas públicas envolvendo os direitos humanos, né? O governo federal, né, do Fernando Henrique Cardoso, em 96, lança um Plano Nacional de Direitos Humanos. Em 97, o ano de Favela Naval, tem um plano estadual aqui em São Paulo de direitos humanos. Isso era uma recomendação da ONU, né, que no início da década vinha promovendo o tema dos direitos humanos como prioridade, né? O Brasil já viveu aquele momento de plano real, uma certa estabilização econômica, né? E aquilo tinha um certo clima de finalmente vamos caminhar para uma transição democrática, já que os anos 80, né, quando finalmente termina a ditadura militar, a gente tem a hiperinflação e aquelas crises econômicas permanentes e um aumento muito grande na criminalidade no Brasil, de certa forma atravancou essa sensação de uma modernização do país, etc. Então havia um certo clima nas mídias e um pouco do governo Fernando Henrique, havia também privatizações, mas havia um certo favorecimento no tema dos direitos humanos e um contexto, pelo que eu percebo, muito diferente do contexto de hoje, né? E também a gente tem uma série de escândalos também envolvendo denúncia policial que já vinham desde o início da década, né? Teve Carandiru, né? Depois, na mesma época, o Caco Barcelos lança aquele livro Rota 66, né? Que inclusive levou ele a ficar um tempo fora do país por causa das ameaças. E depois, em 96, o caso de Eldorado dos Carajás, que já vai acelerar também algumas transformações, por exemplo, na forma de julgamento das polícias, né? Foi depois do caso do Eldorado dos Carajás que os policiais militares envolvidos em homicídio doloso passam a ser julgados pela justiça comum. Até então, até o homicídio doloso era julgado pela justiça militar. Dali em diante, então já havia, né, um certo clima favorável, um contexto favorável para eclodir, né, um acontecimento, né, que gerasse um tipo de comoção em torno
em torno disso, né? Tem um outro aspecto também que eu estou começando a pensar e investigando, seria o contexto midiático, né? Daquele período dos anos 90, né? A partir de um texto da Esther, que na verdade eu já tinha lido há bastante tempo, voltei a ele, em que ela defende que o que marca aquela segunda metade dos anos 90, sobretudo o final da década de 90, é um novo impulso de visibilização das periferias, principalmente no cinema, né? E aí filmes como Notícia de uma Guerra Particular, Falcões, né, que daí já nos anos 2000, Cidade de Deus, né, O Livro de 97, e o filme é de 2002, se eu não estou enganado. Então, existe nas mídias um interesse nessa visibilização, né? E que se dá com, digamos, com uma estética realista documental, né? Então, que é um pouco diferente de uma certa tradição do cinema brasileiro, por exemplo, do cinema novo, que vai ter um outro tipo de discurso em relação às periferias, né? E tanto a Esther quanto a Ivana Bentes, também num texto que ela fala sobre o cinema da retomada, elas sublinham que talvez o maior marco nessa transformação nesse regime de representação da periferia é, para o bem ou para o mal, o Aqui e Agora, né, que surge em 91, né, que é um telejornal de cunho sensacionalista, policial, mas que tem uma linguagem que era bastante inovadora na época, e que dialogava com uma certa tradição do cinema realista, né, com o cinema direto, com o cinema novo mesmo, com o uso de câmera na mão, planos longos, né, o repórter e o cinegrafista filmando e reportando no meio dos acontecimentos, né, interferindo às vezes até diretamente, às vezes observando mais de longe e tal. Então, e com imagens cruas, testemunhais, imagens às vezes até elas tinham uma certa textura que remete ao caseiro, né? Então, de certa forma, esse tipo de representação já digamos assim, já estava no Aqui e Agora. A Ivana Bentes tem um texto de 94 sobre o Aqui e Agora, né? Então que ela vai falar esses dois lados, né, do Aqui e Agora. De um lado, esse sensacionalismo, esse apoio a um certo autoritarismo, mas de outro lado também essa concessão de visibilidade a um espaço do Brasil e a um Brasil que não aparecia tão de forma rotineira nas mídias, sobretudo na Globo, né? E no Silvio Santos e outro, no SBT e outros programas Silvio Santos, programas como O Povo na TV, em geral, que digamos assim, dialogavam com a periferia, mas em geral eram programas de auditório, né? Não eram programas que iam até as periferias e filmavam. Então, esse eu acho que é um fator importante, inclusive como preparar até o público mesmo para esse tipo de imagem, né? As análises que eu tenho visto sobre esse período falam da influência grande que essas novas linguagens tiveram no próprio Jornal Nacional, né? Que era um jornal muito sóbrio, sisudo, que evitava falar de criminalidade, que passa, por exemplo, a fazer uso da simulação de crime, né? Algo que não se fazia e tal. Enfim. Então, eu acho que é interessante pensar nessas mediações, né, com esse contexto dos anos 90, para depois ver o que essas imagens amadoras vão cada vez mais ser usadas. Quer dizer, isso tem já um certo diálogo, uma certa influência de outras transformações anteriores. A seguir, Felipe Polidoro encerra sua comunicação retomando o exemplo da reportagem Favela Naval para apresentar uma análise das características estéticas da imagem amadora e dos efeitos que ela tem, à luz de algumas obras vinculadas à teoria da imagem. Essa matéria, por exemplo, é quase toda feita com as imagens amadoras. Isso também é algo bastante inusitado para um jornal nacional. Quer dizer, uma imagem é um filme de compilação, né? É um filme de arquivo, né? Ele trata aquela fita como um arquivo a partir do qual ele vai construir uma narrativa, né? E dado que eu entendo que esses efeitos vão contribuir para a grande repercussão que isso teve, né, para esse acontecimento, e isso
é o que defende, por exemplo, um pesquisador chamado Braulio de Brito Neves, eu não sei se alguém de vocês conhece, que fez uma dissertação de mestrado sobre o caso de favela naval, e logo no início ele diz, aquela é uma imagem inusitada e isso vai contribuir para a repercussão. Isso me parece que a própria decisão sobre o tratamento que isso é dado dentro do Jornal Nacional tem a ver com os efeitos que aquela fita tem, né? Na própria equipe que vai ter contato, embora eu não saiba detalhes sobre como se deram as discussões dentro da redação do Jornal Nacional e tal, mas me parece que isso vai provocar um efeito que já começa ali, né? Um conceito que eu estou usando, que eu já vinha usando, né, é esse conceito do Didi Huberman, que é imagens rasgadura, né? Ou imagens de laceramento, dependendo do tradutor, né, que aparece naquele livro Imagens Apesar de Tudo. Uma característica da estética do Amador é a remissão sempre à tomada, né, porque é uma imagem em geral tremida, instável, né, é uma imagem que às vezes a gente acaba até a gente vê uma parte do corpo de quem está filmando, né, então é uma imagem diegética, né, é uma câmera diegética, né? A câmera faz parte da cena, né? E o seu operador, apareça ele ou não. No caso de Favela Naval, eu fico pensando sobre aquele ponto de vista, né? Se eu vejo ali o operador na cena, mas eu não sei se é porque eu já estudei tanto essas imagens, eu estou pensando nisso há tanto tempo, eu não sei o quanto ele está na cena. A princípio eu acho que ele está, mas ele está numa posição diferente, que é uma posição distante, é uma filmagem clandestina, né? Mas ele é de certa forma um personagem da cena, né? Ele está ali fazendo uma denúncia, ele está correndo um risco, né? E a distância dele em relação ao que ele está filmando é um sinal, né? Ela nos informa sobre as condições que ele está fazendo aquela imagem, né? E como ele está enquadrando algo que é da ordem das sombras, né? Algo que normalmente ficaria nas sombras, algo que ficaria no secreto, né? E aí eu remeto aquilo lá ao início da fala, né? Que é esse poder que funciona nas sombras, né? Que está sempre que finge não existir, né? Esse poder, essa violência às vezes até gratuita que a gente vê nessa imagem. E uma coisa que também o Didi Huberman vai fazer no livro dele é tentar voltar a falar de uma imagem que prova um fato sem recair num positivismo, né? A gente sabe que a teoria da imagem, a teoria do discurso foi desmontando ao longo do século XX toda a possibilidade de uma imagem factual, fiel ao fato, uma verdade do fato que é reproduzida de forma objetiva. Esse tipo de discussão já está, né? Acho que todos sabemos. Mas essas imagens, me parece que há algo ali que a gente poderia chamar de prova que está presente ali. E uma questão é como a gente pode voltar a falar de uma imagem como prova, sem recair no positivismo, mas também sem só ficar nisso que seria a eficácia retórica da imagem, né? Tem um historiador chamado Carlo Ginzburg, né, que é muito conhecido, que tem feito essa discussão já mais lá na história, na área da história, sobre como recuperar essa noção de prova, né, como voltar a falar em prova sem recair no positivismo, né? Então ele volta à retórica do Aristóteles para mostrar que lá na origem o que aparentemente são duas coisas inconciliáveis, né, que é a ideia de prova e a ideia de retórica, né? Ou seja, pensando na retórica, por exemplo, na análise que o Platão, por exemplo, vai fazer da retórica lá, a retórica é uma imagem cujo o objetivo é um efeito imediato de convencimento, né? Isso o Ginzburg tenta mostrar que quando Aristóteles escreve o livro, a obra retórica, ele está prevendo uma combinação entre retórica e prova. A prova é o núcleo da retórica, né, nessa interpretação que o Ginzburg vai fazer.
Chegamos ao fim da 4ª edição do projeto Midiato Memória, em que foi apresentada a comunicação de Felipe Polidoro sobre vídeos factuais amadores, com destaque para aqueles produzidos em periferias. Se quiserem se inteirar mais sobre o conteúdo exposto, incluímos na descrição do podcast uma bibliografia relacionada aos autores citados neste episódio. Para acompanhar nossas outras produções, convidamos vocês a visitarem o site www.usp.br/midiato, além de seguirem nosso perfil no Instagram e no Facebook. Nos vemos na próxima edição do Midiato Memória. Até lá!